Olá, meu nome é Gianfranco Mucinelli, eu sou engenheiro, sou consultor, sou professor de MBA e hoje nós estamos aí vivendo esse contexto de Lei Geral de Proteção de Dados e eu quero dividir com vocês um pouco do LGPD Canvas, né? O LGPD Canvas é um excerto da minha tese de doutorado, que está em andamento, mas eu estou estudando capabilidade de processos, né, nesse contexto de LGPD. E dentro do estudo da minha tese, eu fiz uma ontologia, né? Eu fiz uma certa divisão de alguns processos e acabei montando essa ferramenta, né? Essa ferramenta é super interessante porque ela está alinhada com um monte de coisas que a gente faz aí na vida na vida real, né, de gestão. E uma tendência grande são as ferramentas visuais. Então a gente fala aí de que na verdade não é nada novo, né? Coloca ali fluxograma, gráfico de Ishikawa, isso aí a gente já fazia, sei lá, 30, 40 anos atrás, mas hoje está mais em moda, e que bom, né? É muito interessante trabalhar com essas ferramentas visuais, né? Dessa ferramenta aqui, perdão, desse slide aqui, eu vou ressaltar, né, o Business Model Canvas, que é um canvas para modelo de negócio, né? A palavra genérica canvas quer dizer tela, né? E esse aí foi feito pelo Alexander Osterwald, o livro publicado ali em 2011, e é direto, né, resultado direto da tese dele, que foi em 2003. Por sinal, eu usei bastante a tese dele, né, dentro da minha tese de doutorado. Né, o Canvas de projeto, né, o Project Model Canvas, que é do professor José Finocchi, colega nosso lá da FGV, também ele lançou um livro em 2013, a gente usa aí em ampla escala em gerenciamento de projetos. Então, o pessoal gosta muito, né, do Canvas de projeto. E assim, o avô do Canvas, né? Quem foi o avô do Canvas? O avô do Canvas é o modelo A3, né? Um modelo criado lá pelos engenheiros da Toyota, né? A gente gosta muito de falar em modelo Toyota, de gestão, né? A gente que é engenheiro. Por quê? Porque a Toyota desenvolveu um modelo assim, muito forte de gestão, e ela é reconhecida no mundo inteiro, né, nesse sentido. E olha só, assim, o grande segredo do modelo A3 é dividir em alguns um raciocínio. Ele tem um raciocínio assim bem estruturado. Então ele coloca numa folha, né, uma folha A3, equivalente a 2 A4, ele fala definição e descrição do problema. Ele fala da análise do problema, ele fala do plano de implementação, dos resultados e dos passos futuros. Essa ideia eu usei quando eu fiz essa ontologia, né? Então eu trago essa ideia de definição de problema, análise do problema, plano de implementação, resultados, para o Canvas de LGPD. Então, inspirado ali no modelo A3 da Toyota, quando eu falo ali de linha de negócios da empresa e falo quais dados eu estou sujeito a proteger, né, eu estou falando da definição e descrição do problema, onde eu começo a montar um raciocínio. Note que esse Canvas, ele é assim para montar um modelo inicial, para aquelas empresas que dizem assim, puxa vida, Gianfranco, eu não sei por onde começar, nossa, estou atrasada, eu realmente não sei por onde começar. Então a ideia é dar esse norte, né? Ele não, assim, se alguém disser, nossa, eu vou conduzir todo o processo de adequação em cima de um Canvas, dizer, por favor, não faça isso, né? Isso aqui é para dar um norte, é algo inicial, é algo para equalizar o pensamento entre as empresas. Então, da mesma forma que a gente não monta um plano de negócio lá com o Canvas do Osterwald, da mesma forma que a gente não monta um plano de projeto com o Canvas do Finocchi, ou seja, são só para dar ideias iniciais, a gente não vai fazer todo o processo de adequação de LGPD de uma empresa com esse Canvas aqui. Ele é para dar um início, ele é para dar um start, né? Então, ali, notem que eu tenho 7 campos para fazer análise do problema. Ou seja, é o momento que eu vou me debruçar para entender, né, qual é o tamanho do problema. Então, eu vou estudar ali local dos dados, quais são os riscos, quais são as áreas afetadas diretamente, toda a parte relacionada à TI, então segurança lógica, física, política de acesso. Eu vou falar sobre a coleta, né, como é que é a coleta, processamento e uso. Isso ainda estou na análise do problema, nota que eu estou nas células verdes, né, nos campos verdes. Como é que é a compliance legal
o DPO, né? DPO é o Data Protection Officer, ou seja, o encarregado da nossa legislação, e como é que eu vou me relacionar com terceiros. É muito forte esse relacionamento com terceiros, né? A lei ela dá um poder muito grande ao titular dos dados, então é muito interessante que a gente olhe esse relacionamento, né, com como é que isso vai acontecer. E a grande entrega, né, a grande vantagem, né, de você ter um canvas, de você conseguir organizar, né, de você ter um pensamento estruturado, é você montar o plano de ação, né, ou seja, está bem alinhado com o que o modelo A3 nos diz, né, que é o plano de implementação. Então eu tenho um plano de ação e ali um custo. Esse é outra variável assim, que a gente nota, né, nós estamos trabalhando com esse assunto já desde logo depois da sanção, ali em agosto de 2018. Então as empresas ficam muito preocupadas, assim, puxa vida, quanto eu vou gastar com isso? Então eu separei um exemplinho bem básico para a gente conversar aqui. Depois você pode encontrar mais detalhes lá no site www.lgpdcanvas.com.br. Mas vamos dar uma olhada no exemplo aqui. Então, a gente usa aqui a ferramenta tecnológica, né, que é o tal do Post-it. Depois vai lá no site, você pode baixar esse Canvas aqui em PDF, você pode imprimir, tá? Lá tem PDF, tem Excel, tem PowerPoint, você pode fazer da maneira que você quiser. Então, assim, qual é a linha de negócios? Puxa vida, a empresa é um e-commerce. Então, vou lá, pego o Post-it e começo a trabalhar em cima dessa empresa de e-commerce. Olha só, quais dados uma empresa de e-commerce tem? Ela tem aquele cadastro básico, né, para eu fazer uma compra. E olha só, ela tem um dado bem importante que é cartão de crédito, que você vai colocar, ou a própria empresa de e-commerce pode ter, que é aquela famosa compra com one click, né? Ou seja, ela já tem o seu cartão de crédito guardado lá, então você não precisa ficar colocando isso a cada nova compra. A empresa já tem o seu cartão de crédito lá. E olha só, local dos dados, onde estão? Então, um cloud, e provavelmente num cloud de terceiro, né? Ou pode ser que esteja um cloud dentro da empresa também, né? E olha só, arquivo físico, Gianfranco, puxa vida, em arquivo físico, sim, a lei ela não fala só sobre informações em meio digital, ela fala também sobre informações em arquivos físicos. Então, olha só, aí entram os riscos. Aí a análise de risco é bem interessante. A gente trabalha muito com a ISO 31000, né, que ela nos ensina, né, ela nos diz como tratar com risco. Então, lá no artigo 52, que é um artigo das sanções, esse artigo ele só entra em vigor em agosto do ano que vem, agosto de 2021. Mas, de qualquer maneira, é um risco a ser mapeado. Né? Uma das sanções da empresa se ela tiver uma ação, né, alguma coisa sair fora do normal, ela pode perder o direito, pode ser tirado o direito dela de trabalhar com esses dados dos clientes. Ou seja, imagina uma empresa de e-commerce que não vende, não pode trabalhar com dado de cliente, ela não vende, aí ela foi para o brejo. Né? Então, esse é um risco bem grande que a gente tem que pensar. Né? Os riscos aí, riscos técnicos, né? Ataque, invasão, vazamento, então desde risco externo até risco interno, né? Algum funcionário vender dados, vazar. Né? A ideia não é falar de cybersecurity aqui, é só dar uma ideia de como preencher o Canvas. Né? E assim, dados para operadores. Né? A lei fala muito claro, né, no operador e no controlador. O controlador é quem faz a coleta dos dados, do titular dos dados, e o operador é qualquer um que vá fazer algum tipo de operação, né? Algum tipo de atuação em cima daqueles dados. Então, um contador, uma empresa que faz folha de pagamento, ou mesmo alguém que faça alguma outra operação. Por exemplo, no e-commerce, se ele for um marketplace, né? Ou seja, ele não tem todos os produtos, se ele passar aqueles dados para uma outra empresa, né, que vai entregar o produto, né, mesma empresa de logística, outra empresa que vai fornecer o produto, todos esses são operadores. E pela lei, né, operador e controlador, os dois respondem de forma solidária, por isso a grande preocupação com os operadores. Né? Então vamos para o próximo bloco aqui, as áreas. Então a área de compra, de cadastro, a área de cobrança e todos os parceiros. Né? Então assim, é bastante gente que a gente tem que se preocupar. Então olha só, segurança lógica, física e política de acesso. Então aqui a gente começa a estruturar cada vez mais esse brainstorming. E lembra assim, né, uma dica importante, assim, traga a maior quantidade de pessoas possível, né, a maior quantidade de stakeholders. Né? Stakeholders são os envolvidos
Então traga alguém de compras, traga alguém da cobrança, traga alguém da logística, traga alguém do cadastro, tá? Traga os parceiros, né? Porque a gente precisa identificar isso e de uma forma conjunta, né? Afinal afeta todo mundo. E o que é interessante é que isso não é problema só da TI, não é problema só do jurídico, isso é problema da TI, do jurídico, da alta gestão, né? É problema de todo mundo. Então olha só, né? A TI, então ela vai se preocupar com rede, com firewall, vai se preocupar com o acesso dos terceiros, dos parceiros nessa troca de informação, né? No caso de um marketplace. Backup, puxa vida, backup é algo extremamente importante, né? E olha só a manutenção local. Puxa vida, quem é que está vindo na minha empresa fazer manutenção nos meus PCs aqui? Então a gente tem que começar a se preocupar com isso também. Então é um momento onde vai acontecer muita auditoria, né? Eu vou auditar como é que os meus fornecedores estão se comportando. Então olha só, coleta, processamento, né, e tratamento dos dados. A palavra-chave é consentimento, né? Então eu vou checar como é que estou obtendo esse consentimento. O tempo de permanência, qual é o tempo de permanência que esses dados vão ficar dentro do meu cadastro, né? Os registros, como é que tudo está acontecendo, eu preciso dar satisfação para o titular dos dados, e bases legais, né? E aqui começa a acontecer uma coisa interessante, né? A gente vai falar agora da parte de compliance legal, né? Então você vai dizer, pô, mas base legal não é algo da compliance legal? Mas também aparece na coleta. Então, nesse ponto do Canvas, você vai começar a perceber que existe uma correlação, uma integração muito forte entre todos os blocos, porque não tem nada isolado, está todo mundo trabalhando junto, né? Então, assim, compliance legal, né? O contrato de terceiros provavelmente vai precisar ser revisado, né? O contrato de funcionários vai precisar ser revisado. O consentimento aparecendo de novo aqui, né? Consentimento apareceu ali na coleta e vai aparecer aqui na compliance legal. E, de novo, as bases legais. Então, é aquilo que eu tinha te adiantado, né? Começam a aparecer as integrações entre as áreas. E aí entra aí o DPO, né? Que é o encarregado, né? O processo de comunicação. O que ele vai comunicar, né? Para quem que ele vai comunicar? Então, ele precisa ficar muito alerta a isso, né? Quais são essas comunicações dos dados e modelo de relatório, né? Isso a gente tem bastante experiência nisso, já implantamos bastante, a gente conhece bastante o modelo de relatório, né? E aqui o relacionamento com terceiros, então com a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui no início de outubro de 2020, ela não está funcionando ainda, mas é algo que vai funcionar daqui a pouco. Então, assim, o famoso relatório de impacto, né? As transferências internacionais, então se eu tenho um cloud fora do país, né? Auditoria nos operadores, né? Operadores é qualquer empresa que vai fazer alguma operação nos dados, né? E o cloud de terceiros. Então, nota de novo, né? A integração entre os campos. E o plano de ação é a cereja do bolo, porque eu vou pegar todos esses alertas aqui que a gente conseguiu mapear, ou seja, todos esses pontos mais importantes, e lembra lá que eu comentei no inicial. Depois dá uma lida nos artigos que estão lá no www.lgpdcanvas.com.br. Eu sou bem enfático quando eu coloco isso aqui, é para um brainstorming inicial, né? Você não vai gerenciar todo o teu projeto de adequação só com um canvas desse aqui, mas ele vai te dar informações preciosíssimas sobre riscos, sobre onde começar, o que é importante começar. Então, a grande entrega é um plano de ação, né? Você vai pegar o que é mais importante de tudo isso aí e vai começar. Vai começar a fazer, vai abrir uma tabelinha lá, tipo 5W2H, né? Quem, quando, onde, como, porquê, etc. E vai montar teu plano de ação, né? O André Riccardi vai fazer a gentileza, né, de conectar com o Canvas dele, com o Easy Life Canvas, que é algo sensacional que ele criou para justamente transformar esse plano de ação num projeto, né? Eu estou em cima, né? Meu rosto aqui, minha gravação está em cima do campo ali, que é o campo de custos, né? Então a gente, claro, 5W2H eu vou ter que colocar um custo, que é o que o André vai desenvolver também, colocar um custo nesse projeto. Mas eu já coloquei um custo inicial para você ter uma ideia de como é que é colocar a mão no bolso para fazer esse projeto. Tá? Então, assim, isso é compliance digital, né? Só para a gente encerrar nosso. Aqui tem bastante coisa que a gente já publicou, artigos
científicos, artigos mais voltados para os praticantes, né, para as empresas, tem bastante coisa, né, e aqui os contatos, tá? Assim, por favor, é uma satisfação poder conversar com vocês, então estou à disposição, tá? Um abraço, espero que gostem muito e o André vai entrar com o canvas dele agora para juntar tudo isso. Abraço.